Diga glória a Deus. Aleluia. A nossa mensagem de hoje, ela tem como tema comunhão. Pastor Samuel, ele me direcionou para estarmos trabalhando, né, nas nossas lições da EBD, falar sobre comunhão. Já falamos em alguns aspectos, vamos continuar falando no próximo domingo também. Professores, tenham um pouco de paciência, a lição vai chegar, porque nessa loucura a gente ainda não conseguiu organizar, já está alinhavado, mas nós vamos continuar falando sobre comunhão. Eu estava preparando essa palavra e me lembrei, quando eu era criancinha, pequenininha, não em Barbacena, no Rio de Janeiro mesmo, na minha igreja lá antiga, onde eu fui criada, se cantava uma canção que talvez, se você for antigo como eu, você vai lembrar, que era assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Lembra disso? Quão bom. Você é muito novo. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aí fala assim: aperte a mão do seu. Tem muita gente que conhece. E dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Faz aí, ó. Aperte a mão, dá o sorriso, hein? Seu irmão e dê. Aperte a mão e cante essa canção. Essa é uma canção daquelas que a gente desiste, que ela não tem fim, né? É aquela canção que, se deixar, a gente continua. Mas eu me lembrei dessa canção enquanto estava preparando, estudando o texto. E essa mensagem de hoje está baseada lá no Evangelho de João. Abra lá no capítulo 13. João 13. Vamos ler 31 em diante. João 13, 31 em diante, vai dizer: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda que por um tempo eu estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também vos digo agora a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você pode dar glória a Deus? Vamos orar? Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela nossa comunhão. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de nos retirarmos como igreja, de ter um lugar para isso, de nos sentirmos cada vez mais próximos, de conhecermos mais pessoas, sabermos um pouco sobre a vivência delas, aprender um pouco com cada uma delas. Isso é maravilhoso, Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado esse presente, Senhor, que é a comunhão, que possamos, ó Deus, desfrutar dela, não somente agora no nosso retiro, mas que nós tenhamos oportunidade de desfrutarmos também quando nós voltarmos ali para a nossa rotina, Senhor, que o Senhor possa enxergar em nós uma igreja muito mais unida, uma igreja muito mais obstinada em sermos um em Ti, Senhor. Faz essa obra no nosso interior, no nosso coração, Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando aqui do Evangelho de João. João, o discípulo amado, o amigo de Jesus, aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus, aquele pelo qual a sua mãe, quando estava sentindo a dor materna de perder um filho, Jesus diz para ele: mulher, olha aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, colocando no coração de João a responsabilidade de acompanhar Maria, de acolher Maria e de ser acolhido por ela também, tamanha dor que eles iriam passar momentos depois.
E essa mesma pessoa, esse mesmo João, ele testemunha e escreve para nós sobre uma situação muito emblemática no ministério de Jesus, que o capítulo 13 já começa falando sobre isso, que marca as nossas vidas, que é o quê? O cerimonial do lava-pés. Jesus lava os pés dos seus discípulos, declarando para nós, deixando o exemplo para nós, que nós devemos olhar para o outro como superiores a nós. Logo ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, teve essa preocupação em nos fazer entender que nós não podemos olhar somente para o que é nosso, somente para o nosso umbigo, como diz aí fora, né? Mas nós precisamos entender que servir é muito melhor. Aquele que serve ganha muito mais do que aquele que está sendo servido. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quantas oportunidades nós tivemos nesses dias de serviço, não é verdade? Muitas pessoas, as ativadas. Gente, uma salva de palmas para as ativadas. Não quero puxar a sardinha para o meu lado, não. Pessoal, pastor, essas mulheres são obstinadas. A gente joga lá no grupo assim, olha, precisamos de voluntárias para cantina. Pronto, daqui a pouco a Érica manda, pastora, já temos. Já, não precisa nem falar 2 vezes. Agora precisamos de mulheres para não sei o quê. Vai ter. Tem sempre alguém querendo servir. É sinal de que o capítulo 13 de João fez diferença na vida dessas mulheres. Mas nós temos sacerdotes também, muitos sacerdotes servindo. Cadê, gente? Esses sacerdotes, o que está vendo? Foi muito futebol? Nós temos sacerdotes servindo. Oh, glória, aleluia. Também foram impactados por essa palavra, nós cremos nisso. E aí, adiante, nós vamos ver que no mesmo capítulo, né, Jesus ele vai indicar o traidor. Mas uma coisa interessante, depois você lê com mais cautela esse capítulo, porque eu amo demais esse capítulo. Jesus, ele conta uma espécie de segredo para João. Ele dá a dica para João, você já observou isso? De quem era o traidor. E os outros talvez não tivessem muito atentos àquela dica que Jesus estava dando. E aqui nesse início eu já gostaria de deixar um detalhe para você guardar no seu coração. Se você estiver guardado com Jesus, se você estiver ligado a Ele, Ele pode contar segredos para você que os demais não perceberão. Para quê? Para você ficar se sentindo? Não, porque quem é mais ligado a Ele, certamente terá mais comunhão. Quantos aqui desejam ter mais comunhão com o Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. É impossível alguém que tem comunhão com o Senhor não ter comunhão com os outros. Eu vou repetir. É impossível alguém que tenha comunhão com o Senhor não desejar, não pelo menos se esforçar para ter comunhão com o outro. E que bênção é estarmos num retiro espiritual e termos a oportunidade de desfrutar dessa comunhão. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, a gente já começa a pensar que comunhão é responsabilidade de cada um de nós. É um esforço que precisa acontecer na nossa vida. É um esforço por obediência. Porque nós não temos opção. Olha, Senhor, eu quero ter comunhão, tá? Agora eu não quero, não. Não, você não está entendendo. Para a gente ser reconhecido como discípulo do Senhor, como nós acabamos de ler aqui na palavra, a gente tem que ter esse amor, essa comunhão com os nossos irmãos. Então, não é uma questão de decisão. Decisão não, de escolha. Mas é uma questão de decisão. Mas a pessoa é muito chata. Querido, você vai ter comunhão com a pessoa muito chata. Lamento te informar, né? Você vai se esforçar para que o amor de Deus seja evidenciado através das suas atitudes. Esse episódio acontece num lugar que eu amo visitar em Israel. Esse lugar nada mais é que o Monte Sião, né? E no Monte Sião, nós visitamos ali o cenáculo. E ali no cenáculo foi o grande cenário que aconteceu a história que nós estamos falando hoje aqui rapidamente. Então, a gente vai entender que amar ao próximo é colocar os defeitos dele em segundo plano e priorizar por aquilo que Jesus esperou por nós. Gente, isso é fácil de fazer?
Se alguém aqui disser que é fácil, eu vou sair correndo agora. Não é fácil você priorizar aquilo que Jesus nos ordenou e colocar de segundo plano os defeitos daquele que é o alvo do nosso amor, da nossa cumplicidade, né? E Jesus, ele vai nos incentivar o tempo todo a estarmos fazendo esse movimento de comunhão. Olha o que diz Hebreus 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não devemos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto a vocês que veem que se aproxima o dia. Quantos creem que a volta de Jesus está próxima? Digam amém. Então, eu gostaria, essa mensagem de hoje é uma mensagem muito de um para o outro. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado aí, olha, eu vou me esforçar. Eu não vou desistir de você. Diga isso para ela. Mas isso deve haver verdade no teu coração, porque o Senhor deseja que sejamos assim. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Meu Deus. Às vezes nós desejamos as coisas melhores para nós. E somos bastante egoístas nesse quesito. Mas em nome de Jesus, que Romanos, né, no capítulo 12, versículo 10, seja uma realidade na nossa vida. Que possamos olhar o outro e ter a coragem de priorizarmos o outro. Sim, porque Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário, ele não priorizou ele mesmo, ele priorizou a mim e a você. E é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que pensar também que a comunhão descrita pelo salmista, lá no Salmo 133, ela vai nos fazer refletir sobre a importância de cada um individualmente, mas também para com o corpo de Cristo. Olha o que vai dizer lá o salmista nos versículos 1, 2 e 3. Como é bom e agradável, a canção que nós cantamos, né? Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Quantos podem dar glória a Deus? A nossa comunhão, ela promove algo tremendamente espiritual. Parece corriqueiro. Parece que não significa muita coisa quando nós estamos aqui reunidos. Só que você não pode se esquecer que nós estamos reunidos aqui não em nome do pastor Samuel, não em nome da Nova Jerusalém, mas nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome pelo qual um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Então a nossa reunião não é qualquer coisa. A nossa reunião não é porque a gente não tinha outra coisa para fazer, não é porque a gente não tinha grana para pagar um hotel, não é porque a gente não pode pular o carnaval ou não deseja isso, mas nós estamos aqui porque o nosso propósito é amar, honrar, servir o nome do Senhor, nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Aleluia. Só tem um porém. Não dá para ser de qualquer jeito. Diga para o seu irmão ao lado, não dá para ser de qualquer jeito. Porque que adianta eu servir ao Senhor, subir um monte, me derramar, vir para o culto, pular, dançar, dar vontade de pular, ok. Mas eu estou com bronca do irmão. Estou querendo, né, dar um peteleco naquele irmão, naquela irmã. Então não significa que o meu coração está totalmente aberto para adorar e servir ao Senhor. É lógico que desafios virão na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Isso é comum. Mas nós precisamos prezar pela nossa comunhão. Olha que coisa linda. A comunhão também é remédio em tempos difíceis. É por isso que o diabo tenta nos separar. Porque enquanto nós estamos reunidos, nós podemos estar passando pelo momento mais caótico das nossas vidas. A comunhão nos abraça, a comunhão nos conforta, a comunhão nos edifica, a comunhão nos dá a possibilidade de nos
fazer ficar de pé diante de um grande desafio. Você concorda com isso? Diga amém. Olha o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque muito maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo ajuda a levantar-se. Mas se o pobre de um homem que cai, que não tem quem ajuda a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, podem manter-se aquecidos sozinhos? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Glória a Deus. Aleluia. A gente estava na hora do almoço, compartilhando, uma das irmãs, uma das mães, contando assim, abismada, como que ela viu ela, a filha, ela viu, né, a filha e mais 2 amigas dormindo no mesmo colchão. E ela estava, assim, maravilhada com esse feito. Não estou falando de criancinhas, não, estou falando de jovenzinhas, já grandes, tipo 18 anos, sabe? Então, imaginemos um colchão de solteiro e 3 atravessadas assim. Se elas conseguiram dormir, eu não sei. Mas uma coisa eu garanto, elas têm comunhão. Porque para dividir um colchão dessa forma, né? E que coisa linda, irmãos. A gente aprende, inclusive, com isso. A comunhão, ela vai ser, né, fundamental, brincadeiras à parte, e remédio em tempos de dificuldades. Quando a gente observa, por exemplo, a igreja primitiva, a gente vai vendo que a igreja primitiva ela também era admirada por todo o povo. Não era só os crentes que amavam aquela comunhão, mas o povo observava aquilo e ficava maravilhado com o que estava acontecendo no meio deles. Atos 2, 41, vai dizer, os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, irmãos. Tem noção? 3.000 é a nossa igreja, 3.000 pessoas, né? Então, era dessa forma que acontecia ali, quando eles contavam a palavra de salvação. E aí, continuando, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tudo que aconteceu aqui entre nós. Comunhão, oração, partir do pão, que é uma boa hora também, né? E a operação de maravilha no meio de nós. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições. E com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia, olha que lindo, tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, nós não participamos de carnaval e nem nada, mas chega para nós, né, sempre através de redes sociais, parece que uma escola de samba, em algum lugar, fez uma chacota acerca da família tradicional, inclusive zombando da nossa fé. E eu percebi que alguns irmãos já colocaram lá algumas respostas quanto a isso, né? Inclusive criaram lá uma imagem onde você coloca a sua família dentro da lata, porque eles fizeram uma paródia falando que a família conservadora, que é a família biblicamente pregada, né, é aquilo que Deus espera de nós, foi ridicularizada numa escola de samba. Queridos, eu gostaria de, com muito temor, falar algo para os irmãos. É claro que nós não vamos nos calar diante da nossa fé. Nós somos uma família de Cristo, a família que o Senhor estabeleceu que nós fôssemos, e glória a Deus por isso. A gente só não pode perder um pouco a mão nas respostas que a gente dá, porque senão a gente vai cair, né, numa armadilha criada pelo diabo, que é para quê? Para a gente não acontecer o que aconteceu aqui em Atos, olha, cair na graça de todo o povo. O diabo, ele já cria a armadilha. Se a igreja do Senhor cair nela,
Pouca gente vai se converter, mas em nome de Jesus, eu e você temos a mente de Cristo. Somos conservadores? Com certeza. Somos a família de Jesus? Certamente. Como nós vamos fazer isso? Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, vivendo unidos entre nós. Porque se a gente vai brigar lá na rede social, nós vamos começar a brigar aqui entre nós. Então, há poder no sangue de Jesus. Vamos declarar que nós somos o povo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor representada nesse mundo, e até que Ele venha nos buscar, viveremos as verdades dessa palavra. Seremos sim conservadores, mas não por conta de um partido, seremos conservadores por conta dessa palavra, que é a nossa regra de fé e de prática, porque político não manda na nossa vida, quem manda na nossa vida é o Senhor Jesus, é Ele que opera em nós. Só um parêntese, fiquei nervosa porque eu vi essa coisa. Somos do Senhor, queridos. Ainda que se levantem, ainda que falem algo a nosso respeito, que a nossa intenção seja estarmos unidos como igreja e declararmos que Jesus Cristo é o Senhor, amém? E aí, seguindo mais adiante, o serviço é valorizado em um lugar de comunhão. Como já foi dito aqui, já batemos palmas para os sacerdotes, batemos palmas pela vida das ativadas. Olha o que Gálatas vai dizer no capítulo 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Meus queridos, ninguém aqui está recebendo milhões para servir. Ninguém aqui foi convocado para passar esses dias de carnaval para ganhar nada. Pelo contrário, nós fomos convocados pelo Senhor para servir, para amar, de diferentes formas. É lavando um banheiro? Sim. É servindo numa cantina? Sim. É trazendo uma palavra? Também. É limpando uma quadra? Sim. É ficando no som, na transmissão? Sim. Esses trabalhos são excelentes, porque eles engrandecem o nome do Senhor. E aquele que se deixa gastar na obra do Senhor, certamente receberá a sua recompensa. Aleluia, glória a Deus. A unidade é essencial em Cristo. Filipenses 2 vai dizer, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e paixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Resumindo, unidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olha, eu desejo ter unidade com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O momento de reconstrução de relacionamentos é obediência e bênção para nós. Está aqui uma coisa um pouco crítica, reconstrução. A reconstrução, ela vai falar de humildade. Sim, porque quando a gente quer restabelecer um vínculo, quando a gente percebe, né, que uma comunhão foi quebrada, Satanás entra e coloca uma oportunidade para quebrar esse laço, que a gente perde uma série de coisas que nós já falamos anteriormente, aqui nos tópicos anteriores. A intenção de Satanás em nos separar é realmente bloquear muitas bênçãos que chegariam para nós. Ele não brinca em serviço. Então, ele vai querer separar você do seu irmão, que é para que suas orações não serem respondidas, para você não conseguir ter acesso livre à presença de Deus, essa presença, né, que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, comprou para você. E você vai abrir mão por conta de um orgulho? De jeito nenhum, né? Que possamos fazer esse movimento de reconstrução. Olha o que Efésios 4:32 vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo nos perdoou, né? Então precisamos nos esforçar. Pastora, mas olha só, quem errou foi o meu irmão. Quem errou foi a minha irmã. Eu estou na razão. Vamos fazer o seguinte? Vamos esquecer quem tem razão e vamos correr atrás de quem quer a bênção? Nem sempre, né, a pessoa que nos ofendeu vai reconhecer que nos ofendeu. Uma certa vez eu ouvi um pastor pregando e eu achei essa palavra muito interessante, eu guardei no meu coração.
A falta de perdão é como, palavras dele, né? É como um copo de veneno que você bebe, esperando que o outro morra, né? Percebe? Vou repetir. A falta de perdão é como um copo de veneno que você bebe, esperando a morte do outro. Na verdade, você está se matando, percebe? Então, pastora, mas eu não consigo conviver com essa pessoa. Eu não estou falando para você conviver com a pessoa. Eu estou dizendo para você liberar o seu coração desse sentimento. Porque, pasme você, tem pessoas que não é para o teu convívio. Pastora, o que você está falando? Vou repetir para você entender bem direitinho. Tem pessoas que nós perdoamos, que nós amamos, que nós servimos, mas nós não convivemos, porque são pessoas que você tem a certeza absoluta que vai te adoecer. Então, o que a Bíblia está falando para a gente, não é para a gente se adoecer emocionalmente, mas é para a gente liberar esse veneno, esse copo de veneno. Minha irmã, meu irmão, você não pode continuar bebendo isso. Em nome de Jesus, pode ser que no último dia do retiro haja uma libertação no teu coração, porque você vai entender que, mas a pessoa não vai mudar. Querido, não depende da mudança da pessoa, depende da liberação do teu coração. Quem tem que estar liberto é você. Se a pessoa nunca quiser se libertar, isso é problema dele, é problema dela. O que você tem que fazer é dizer: Deus, tira esse peso da minha alma, eu não aguento mais carregar isso, eu preciso me libertar, eu preciso me liberar dessa dor. E dessa forma, o sangue de Jesus, meu amado, minha amada, te purifica de todo pecado. Você vai viver livre em Deus, você vai fluir, você vai até esquecer que essa pessoa fez o que fez, e você vai estar apto para receber toda a sorte de bênção do Senhor na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Entenda de uma vez por todas. O que eu ouço muito por aí em atendimento ao longo da vida é isso: mas como eu vou dar o meu perdão para alguém que não mudou? A única coisa que nós não entendemos é isso. O perdão é uma atitude nossa, não é a atitude do outro. Nós não temos que esperar nada do outro. Nós liberamos o perdão esperando algo de Deus. E uma notícia eu tenho para te dar: Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque Ele viu a liberação do teu perdão. Por que você está falando sobre perdão? Porque perdão fala de comunhão, e falar de comunhão é declarar liberação. Faz assim com a sua mão, ó. Liberação de bênçãos guardadas para você no reino espiritual. Talvez coisas que você tem orado muitas vezes e você tem esperado ansiosamente da parte de Deus. Só falta isso, querido. Só falta isso, querida. Quando o pastor vier orar aqui, o pastor Rafa vier orar, você libera isso hoje, em nome de Jesus. Você vai viver uma vida muito mais leve, muito mais abençoada, porque bênçãos serão liberadas em nome de Jesus para a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! E aí, seguindo mais um pouco, através da comunhão nós conseguimos conselhos e ensinamentos. Meu Deus, o que mais aconteceu nessa caminhada aqui, lá atrás, aqui à frente, eram conversas, né? Nós falamos sobre tantas coisas e nós recebemos tantos conselhos. Algumas palavras de Deus travestidas de conversas simples, não é verdade? Quando nós estamos ligados no Senhor, às vezes Deus usa a boca de um irmão, de uma irmã. E esse irmão, essa irmã liberam para nós o motivo da nossa oração. Que esses irmãos não estavam lá na hora que nós estávamos clamando, não é verdade? Isso é unidade, isso é corpo de Cristo, isso é bênção de Deus derramada sobre nós. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Olha que coisa linda que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ninguém vai me exortar, não. Só o pastor pode me exortar. Mas é isso que estava acontecendo aqui, lá em Tessalônica? Não. O que estava acontecendo é que, em meio de conversas simples, comunhão, muitas vezes nós recebemos um direcionamento, né? Um puxão de orelha da parte de Deus, através da
comunhão. Isso testifica no nosso coração. Colossenses 3,16 também vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso não foram coisas que aconteceram conosco no decorrer desses dias, sim ou não? A verdade, aconteceram, glória a Deus por isso. Então, a falta de comunhão, ela pode ser também um sintoma muito grave, muito sério, sabe de quê? De separação do Espírito Santo, né? Quando nós não temos essa comunhão, né? Isso vai prejudicar também o perdão dos nossos pecados. 1 João 1,6 vai dizer: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas não andamos, melhor dizendo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Percebe? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, logo, entretanto, todavia, temos comunhão uns com os outros. É natural, não é um esforço. Se nós estamos nele, nós estamos aqui também em unidade. E aí, seguindo, né, o que ele vai dizer, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, olha a bênção, seu Filho nos purifica de todo pecado. Então, significa que, se eu não tenho comunhão, se eu não tenho perdão no meu coração, também, infelizmente, não serei perdoado dos meus pecados. E isso provoca o quê? Um abismo entre o meu espírito e a presença do Senhor. Não é muito incomum acontecer pessoas que, no meio de cultos incríveis que nós tivemos aqui, cultos de visitação, de poder de Deus, algumas pessoas, graças a Deus, pouquíssimas, às vezes dizem: não senti nada, não senti o mover. É bem verdade que eu gostaria de dizer para você, esclarecer, que a presença de Deus, ela não é testificada pelo nosso sentir. A gente pode não sentir nada, mas que Ele está presente, aqui está. Você testifica disso? Ele está presente. Só que muitas vezes a minha falta de comunhão com meu irmão e a minha falta de comunhão com Deus, elas vão anular essa percepção de que o Senhor está se manifestando no nosso meio. Então, agora que nós entendemos tudo isso, nós chegamos para a nossa conclusão. E a gente vai perceber que só tem bênção no perdão, que só tem bênção na comunhão. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e Ele nos deu livre acesso à sua presença. Ele deixou em nós o sentido de corpo. Somos corpo, a gente canta, né? E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando uma família. Olha o compromisso. Vivendo compromisso. Eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido. Diga mais uma vez: somos corpo. Somos corpo. Se tiver coragem, olha para a pessoa que está ao seu lado. Tranca o olho não, fala para ela. Total. Unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando
és para mim, querido irmão. 1 Pedro, glória a Deus, pode aplaudir. Aleluia. 1 Pedro 1:22, chegando à nossa conclusão. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Quantos obstinados aqui pela comunhão nós temos nessa noite? Aleluia! Eu quero ser ousada. Eu vou fazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Ninguém vai se envergonhar aqui. Mas se por acaso, pelo amor de Deus, se tiver alguém aqui que passou esses dias e se sentiu entristecido com algum irmão, e que essa mensagem está deixando você enlouquecido, né? Por conta de tudo que foi dito aqui. Em nome de Jesus, não sai daqui desse culto sem ir até o teu irmão, sem ir até a tua irmã, abraçar ele e declarar na vida dele que o diabo foi vencido e que vocês permanecerão unidos, e que essa palavra está fazendo sentido na sua vida e na dele, e que vocês sairão daqui ainda mais abençoados nesse retiro. É o retiro da comunhão, é o retiro da bênção, é o retiro daqueles que não abrem mão de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por amor a nós. Não vamos abrir mão, somos obstinados pela presença do Senhor. Pastor Rafa vai orar, e em nome de Jesus já vai pensando aí. Tem coisa que assim, é bobagem, não foi nada, é bobagem, sabe? É só você não dar asa para isso. Mas se é algo que realmente te feriu, querido, se é algo que realmente causou um desconforto na tua alma, no teu coração, é algo que tem tirado o teu sono, a tua percepção de unidade, de comunhão, em nome de Jesus, não deixe de orar, não deixe de fazer esse movimento, para que todas as bênçãos que foram declaradas através dessa palavra sejam uma realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Pastor vai estar conduzindo, vai estar orando por você, em nome de Jesus.